Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com o seu Manel, né, seu Manel? É isso aí, estamos aqui reagindo no nosso propósito de gravar os vídeos, né, contando história. Não sou especificamente um contador de história, mas as histórias que aconteceram comigo no longo de 54 anos que eu tive sobrevivendo, eu tenho acumulado uma boa experiência em execução, né? Inclusive nós estamos em atividade, né, com as rotinas do Seu Mundial das Bananas, porque tem muita história, tem muita coisa interessante que aconteceu na minha vida, que por mais que não seja, às vezes, que não tenha muito sentido para você que nos assiste, mas para mim tem muito sentido e para as pessoas que gostam. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque a história, ela tem um grande resultado, principalmente quando é as histórias construtivas, que nem a história minha. Eu não estou contando piada, não estou contando história inventada, mas sim história do que aconteceu comigo. Quando eu paro para pensar assim, de repente eu viajo no tempo e começo a ver história que aconteceu comigo que Você vendeu muita banana de moto, não foi, seu Manel? Era vendi. perigoso andar de moto? Realmente é perigoso andar de moto. Tinha Algum, costume. algum caso assim que aconteceu durante o percurso na cidade? Olha, graças a Deus não. Coisinha, nunca aconteceu assim acidente comigo, né? Graças a Deus não. A produção ali nos informou, né, que uma vez a moto foi ficar debaixo de uma caçamba, foi? Ah, mas não era vendendo banana não. Não, né? Foi a gente eu cheguei numa viagem missionária, estava pregando lá e lá expulsei muito demônio. Eu acredito que o demônio, quando a gente expulsa ele, já percebi isso muita versão, né? Ele gosta de fazer armadilha para a pessoa num horário de correr. Então eu ia descendo, cheguei em casa, a nossa janta que tinha preparado, né? Era uma carne de gado, né? Com algumas verduras e eu não tava muito apetitoso, porque eu sou assim, eu gosto de comer só o que eu gosto, né? Naquela hora eu não tava muito com apetite para comer aquela carne e aquelas verduras. Então eu falei para meu povo Era em carne de casa, gado? eu vou até a lanchonete na esquina ali, na outra rua, no posto de gasolina, era carne de gado. Vou até a lanchonete para mim comprar um lanche lá, para mim lanchar aqui com suco. Aí eu fui. Rapaz, quando eu cheguei lá num lugar, aí eu tinha rodado assim, uns 600 metros, uma caçambona, com um bêbado dirigindo. Ela me fechou. E quando eu percebi que ele ia fechar mesmo, que geralmente a pessoa quando vai entrar numa pista, numa coisa, ele tem que respeitar quem vem. E eu ia descendo, ele entrando contramão, mas ele não me respeitou, sabe? Então ele entrou direto, só que depois descobri que ele tava bêbado, né? Ele teve uma atitude de bêbado mesmo, sabe? E aí entrou, só que quando eu percebi que ele ia entrar na minha frente, aí como eu andava numa pop, eu botei as duas pernas na pop e dei um pulo para trás e deixei a popzinha sozinha. O carro passou por cima da pop, mas eu ia me matar nesse dia. Graças a Deus, Deus me deu essa experiência rapidão de sair de cima da pop. E a moto que depois o rapaz disse que não era para mim chamar a polícia, que ele ia pagar. Depois, quando tava passou as 24 horas, eu fui na casa dele para levar a moto para a oficina. Ele disse que eu tinha entrado porque queria debaixo da moto dele. Vocês já viram falar porque que acontece muita desgraça no meio da sociedade? Às vezes a pessoa mata um e a pessoa não diz, ah, fulano foi ignorante, foi ruim por causa dessas coisas, fatos que acontecem. Se eu não fosse um cristão e não tivesse vigiando 24 horas, Então ele disse que ia arrumar a moto e depois. ele sonegou, disse que não tinha mais E problema aí, de como é que chamar a ficou polícia. a Aí eu situação tive da que moto? desembolsar do meu bolso de dinheiro e fazer a obra. Mas aí o que que acontece? Naquele momento que ele me caçou, ele caçou a morte para ele, né? Tentou me matar e caçou a morte. Eu já sabia que era o capeta. E o que que acontece? Eu já sabia que era o demônio que tinha feito isso com ele, né? E por saber que era o demônio, né? Ele morava aqui perto, né? Então eu fiz só repreender em nome de Jesus, fui cuidar da minha vida e não fiz nada contra ele e deixei que a própria vida fizesse com ele, sabe? E ele com certeza já pagou um preço muito maior do que esse, porque pelas histórias que eu vi, ele está no velho ditado, né? Que é aquele quem faz aqui paga, né? Mas na sua cidade, você já viu algum caso assim, de alguém morrer, parar debaixo de uma caçamba, como aconteceu com o senhor lá naquele dia? Não, do meu jeito nunca vi não. Inclusive eu não vejo mais, porque quando eu vejo um acidente, eu tenho um princípio junto comigo. Quem estuda a Bíblia e é cristão, ele tem esse princípio de seguir três conselhos. Os três conselhos é esse: não desviar, nunca desviar do caminho certo, nunca ter curiosidade com o mal e nunca tomar decisão precipitada. E se você observar, para você ver um acidente desse, você está desobedecendo os três conselhos. Você está desviando da sua rota, da sua viagem, do seu compromisso. Você está tendo curiosidade com uma coisa ruim e você está tomando decisão precipitada. Então esses três conselhos, três em um,
cabe justamente assim. Então, na cidade a gente enxerga. Enxergar é uma coisa, ver é outra coisa. Quando você enxerga, você observa a distância. Por exemplo, você enxergar uma distância legal quando você está dirigindo é o correto. Por isso que o povo usa óculos. Por exemplo, esse óculos para mim é a distância, né? Eu uso ele mais à distância, ele é bifocal, só que eu uso ele mais à distância, porque a hora que eu preciso de perto eu enxergo normal, né? E para ler eu boto ele ver de pertinho mesmo. Por que que eu faço isso? Porque é necessário que a gente enxerga a estrada, né? Para você manter o seu controle de velocidade, de atenção especial. Assim também quando a gente tem os três conselhos em si. Então ele está sempre observando as coisas, enxergando, mas ver, para ir lá e ver com os próprios olhos, isso aí não anda acontecendo comigo, porque a gente evita, né? Só quando está bem perto mesmo. A cidade onde você mora é bem sinalizada, né? Bem sinalizada, mas muita gente mal educada, parece que a gente topa com gente bebinho na rua. Você já pensou em mudar dessa cidade para outra, semana? Por falta de algum órgão público, alguma necessidade que você tem? Olha, até hoje a minha vida não foi dependente de político, né? Ainda não, até hoje, o que eu dependi de político é que todos nós dependemos da política. Por exemplo, nós temos aqui um controle democrático na nossa sociedade que representa, né, a política. Eu costumo até falar em reuniões missionárias que a política, a matemática e Deus andam juntos em todo lugar, queira ou não queira, né? A matemática porque todo lugar tem matemática somando as coisas para dar certo. A política porque a organização do nosso país é feita através da política. Por exemplo, nós temos um órgão aqui na nossa sociedade que não é muito dado valor pela comunidade, que é o SUS, mas o SUS é de tão grande valor. Antes do SUS as pessoas sofriam mais, o número de pessoas morrer mais novo era bem maior. As cidades que não tem, por exemplo, os países que não tem um sistema único de saúde, que é o SUS, né? Também as pessoas morrem com menor expectativa de vida, né? Hoje tem muitos países aí que as pessoas morrem com 30, 40 anos de idade. E onde tem o SUS, por mais que seja demoroso, mas a gente percebe que aquilo que é mais exato, que você deve prevenir, não remediar. Prevenir significa você prever uma doença pela sua idade, pela coisa, e fazer uma pesquisa de exame para poder fazer um tratamento a longo prazo. É melhor assim do que você remediar. Remediar é quando você deixa adoecer primeiro para poder você pegar o remédio. Então, isso aí é onde a gente precisa do político, para a gente fazer essas previsões, por exemplo. Tudo isso aí depende de um político que esteja na liderança no nosso município, no nosso estado, ou até mesmo no país. Então, nesse caso aí, então não é necessário que a gente esteja dependendo dessas coisas políticas, né? E sendo que a gente está sempre precisando, por exemplo, agora mesmo nós tivemos aqui no nosso último mandato, dois últimos mandatos, um prefeito que cuidou muito das ruas da nossa cidade, e ele, por cuidar muito das nossas ruas da nossa cidade, então ele foi bom para muitas pessoas que andam na cidade, que nem eu, né? Então, mas nós não estamos especificamente, eu nunca tive assim, eu preciso do emprego da prefeitura. Não é que a gente não precisa, eu posso até precisar um dia, mas até agora Deus sempre me deu um jeito de viver por conta própria. Quando eu precisei de um emprego, eu colhia o fruto que eu mesmo plantei. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que estava desempregado e eu ajudei ele e consegui colocar ele no emprego, e depois ele me colocou num emprego melhor do que o que eu estava, que ganhou uma boa quantidade de dinheiro, e para estabilizar minha vida financeira. Então, dessa forma, é o seguinte, eu precisei de vida empresarial, mas e preciso dos políticos, né? Mas nesse caso, da organização da cidade, que isso não é que a gente precisa deles, é um dever de todos. Afinal de contas, são eleitos para nós ser o nosso servidor. Na realidade, você sabia que os políticos são nossos servos, nossos da comunidade? Nós que somos cidadãos, nós temos nossos servos, que é os políticos, né? Infelizmente a gente vê esses servos, some deles depois que ganha da eleição, some que não dá mais nem um bom dia pra gente, aparecer só na época da eleição de novo. Mas cuidando do seu dinheiro lá, do seu salário, mas assim mesmo. Mas se uma pessoa tiver com necessidade e for atrás de um deles, então, por exemplo, pelo menos os órgãos que são tratados por eles, não é que ele seja bom, mas eles podem realmente ter algum que faça alguma bondade, mas na realidade é dever deles trabalhar e suprir a necessidade de seus senhores, que somos nós, que somos os cidadãos, né? Eles são nossos servos, todos os políticos são nossos servos, né? Uhum. Então, na realidade, esse não me nasceria um motivo assim, vamos viajar, vamos mudar para outra cidade. Não, até agora não, essa é a resposta. Certo, então até o próximo vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, né? Certo, pois é, olha, por gentileza, eu quero lhe pedir, você que nos assiste, encarecidamente, que você faça parte dessa corrente poderosa,
que está fazendo a obra de Deus nas lives, e que aqui nos nossos vídeos, você concordando com o nosso trabalho, é claro que se esse conteúdo lhe agradar, você comente com seus amigos, compartilhe esse link, deixe o seu like, ativa o sininho para o YouTube entender que está em andamento, que está em atividade no nosso canal, e divulgar mais ainda. Então ajude-nos a crescer essa plataforma. A nossa ideia aí é de nós chegar à plataforma com 1 milhão de inscritos, e por mais que a gente tenha ainda só apenas 79 ou 80 inscritos, mas a fé é a única coisa que remove montanha. Eu tenho muita fé